Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Esse é um espaço onde nós conversamos sobre crescimento, desenvolvimento através da inteligência emocional e do autoconhecimento. E nesse bloco aqui nós estamos conversando com pessoas, né, que nessa temporada do podcast, pessoas que realmente, através da inteligência emocional, do autoconhecimento, tomaram decisões, traçaram novos caminhos, fizeram mudanças e hoje vêm colhendo grandes frutos, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. E hoje eu estou com um grande cliente e amigo hoje também, que é um grande exemplo aí de o quanto a inteligência emocional pode transformar a sua vida. Alguém que aplicou realmente as ferramentas efetivas e gerou crescimento, mudança e decisão na sua própria vida. Estou hoje com o André Câmara da Silva, que há 12 anos atua na área da inteligência comercial e hoje é o CEO, né, da empresa Arrancada, que vocês vão entender no nosso bate-papo um pouquinho mais sobre esse nome que foi muito criativo e muito legal, por sinal. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Fernando. É realmente uma satisfação estar aqui com você hoje. Esse convite, para mim, é mais que um convite, é um presente estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí com esse movimento. Que legal, que legal. Agradeço demais também. Vamos começar do começo. Boa. O que é começar do começo? Queria entender o André antes de qualquer contato com a inteligência emocional. Quer dizer, não sabia ainda sobre autodesenvolvimento. Então eu queria que você pudesse dividir com a gente o André de antes. Quais eram alguns problemas ou dificuldades que o André enfrentava antes de se conhecer melhor? Bom, uma grande dificuldade que eu enfrentava era exatamente saber o que eu queria da vida. O que eu queria da vida. Porque eu vim de uma família onde tinha as crenças, que hoje eu entendo que são, que eu precisava estudar muito, me formar, entrar numa empresa e ficar lá até se aposentar. Era esse o plano de vida, era esse o plano inicial. Só que aí que estava o grande problema. Esse mundo ficou muito pequeno e eu não entendia esse conflito interno. Por que que eu consegui chegar onde as minhas ideias, as minhas forças indicavam que eu deveria chegar, mas ao mesmo tempo eu me sentia infeliz. Então, o André, antes da inteligência emocional, é o André que começou a chorar nos domingos porque tinha que trabalhar na segunda-feira. Esse era o André antes de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. Olha que legal, pessoal, que o André dividiu com a gente. Dentro das crenças, né, desse book de o que é ser feliz, o que é ter sucesso, ele seguiu o caminho e chegou lá. E falou, bom, se na minha vida a sociedade ou o meu entorno falava isso é ser feliz, ele foi lá e chegou. Mas quando ele chegou lá, ele falou assim, cara, mas eu não tô feliz aqui. E ele colocou um termo muito legal, que isso é muito legal, André, que você posicionou, que é assim, quando a gente chega num lugar e o nosso potencial, ele é maior do que o lugar que eu estou. E ali grande parte das tristezas e depressões também vem de um potencial reprimido. O que é um potencial reprimido? Eu tenho muita força para ir a um lugar, mas eu não estou usando. Aquele lugar que eu estou não me permite, né, que eu externe os meus maiores talentos e as minhas maiores forças. Exatamente. Que legal, cara. E é o que eu vejo muitas pessoas aí trancados numa gaiola, porque disseram para elas que felicidade é viver na gaiola, né? Sim. Onde te dão alpiste, o Flávio Augusto usa muito esse termo também, né? Onde você faz as suas gracinhas como passarinho e no fim do dia alguém te dá um alpiste. Nada contra, né, o trabalho registrado, o trabalho concursado, claro que não, se você é feliz nele, né? Mas desde que ele permita que você externe o seu potencial e você não esteja lá por uma troca, né? Exatamente. Legal. E quais eram as dificuldades quando você começou o seu processo de autodesenvolvimento? Você começou a ter contato com coisas novas. Quais foram algumas coisas que você descobriu que você nem sabia que eram fatores limitantes? Cara, como assim? Como foi isso? Me conta um pouquinho. Bom, primeiro, até trouxe o termo, né, crenças. A primeira coisa que eu comecei a me deparar era que muitas das coisas que me travavam eram pensamentos intencionais bons que vieram dos meus pais.
Ou seja, eles tiveram a melhor intenção, eles queriam o melhor pro filho deles e eles viveram a vida deles, colocaram para mim algumas coisas que eram a verdade absoluta para mim. E quando eu me deparei com essa verdade, eu falei assim, peraí, o que é uma verdade absoluta? Por que eu não posso fazer diferente? Então, a partir do momento que você abre esse leque de possibilidades, aí o mundo meio que vira de ponta cabeça, fala, e agora? Como que eu reajo a essas novas percepções? Então esse que foi o primeiro baque ao entrar nesse novo mundo. Legal, é isso que eu ia te perguntar, você já começou a tocar nesse assunto. Até para dividir com as outras pessoas, como que essa experiência de, por exemplo, você descobrir que a história que te contaram sobre a vida, sobre sucesso e felicidade era muito válida, mas para aquelas pessoas, naquele contexto, naquela hora, e você não cabia mais nessa história. Qual que é a grande dificuldade ou o baque mesmo? Como que você lida ou lidou com tudo isso? Bom, você tocou num ponto muito interessante, né? Porque sucesso, né? O que é sucesso? Para mim, antes da inteligência emocional, existia só uma definição. Só uma definição, que era a definição que veio por família. Sucesso era exatamente ter um bom emprego e ficar lá até conseguir a aposentadoria. Só que, quando você entra um pouquinho mais a fundo nisso, você começa a perceber a pergunta que você sempre fez nos treinamentos. O que é sucesso para você? E aí eu falei, caramba, não existe só uma definição de sucesso? Existem várias? Então, bater de frente com isso aí, buscar. O que é sucesso para mim? Eu não fazia a menor ideia. Eu só sabia que eu queria algo diferente. Então, essa dor de eu procurar o que é, então, sucesso para mim? Será que é mais dinheiro? Será que é um outro cargo? Será que é liberdade? Eu não sabia. Então, essa foi a maior dor que eu enfrentei no começo do meu processo. Entender o que era sucesso para mim. De forma leiga, e o que todo mundo imagina é assim, você vê uma pessoa, trocou de carro, comprou uma casa nova, aí você fala assim, pô, esse cara acho que está fazendo sucesso. Exatamente. Mas ninguém sabe o que passa dentro dele. Ele pode até estar fazendo sucesso. Agora tem um paradoxo que é o seguinte, o meu conceito de sucesso, na verdade, é estar aonde você quer estar, fazendo aquilo que você mais almeja fazer, onde isso que você faz contribui para o crescimento e transformação de pessoas, seja lá o que for. E se eu faço isso bem feito, o termômetro eu vou ganhar mais dinheiro. Sim, exatamente então, isso. Porque não existe sucesso sem ganhar dinheiro e não quer dizer que ganhar dinheiro é sucesso também. Então eu acho que é um grande equilíbrio entre os dois lados. Sim, com certeza. Eu tô super feliz fazendo o que eu amo, mas eu não consigo pagar um convênio, eu tenho que andar de ônibus, não tenho carro, eu passo por muitas dificuldades, então talvez você não faça tão bem o que você faz. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o grande lance de tudo é que todo trabalho, independente de qual ele seja, quando você cria a mentalidade que você está resolvendo o problema de alguém, então se eu amo o que eu faço e eu resolvo o problema de milhares de pessoas, é impossível você não ganhar dinheiro. Sim. Mas é consequência. Sim. Consequência do trabalho bem feito. Meus filhos uma vez estavam conversando com o Pedro e com o Enzo, batendo papo de trabalho, e eles falavam assim, papai, o que dá dinheiro? O que dá dinheiro? Aí eles ficavam olhando na tabelinha lá, né? Isso aqui dá dinheiro, não dá dinheiro, tal. E eu falei assim, filho, você quer saber o que dá mais dinheiro mesmo na vida? Você vai ganhar muito dinheiro e vai ser bastante feliz se você tiver alguma habilidade que resolva o problema de alguém. Porque as pessoas pagam muito para nós ajudarmos elas Exatamente. A resolver algum problema ou sanar alguma necessidade que elas têm. Você descobrindo isso, né, fazendo isso bem feito, é exponencial. Exatamente. Eu acho que o maior lucro tem é resolver problemas. Aí eles brincaram, mas o Neymar ganha tanto. Eu falei, tá bom, mas o cara que resolveu o problema do time, que precisava de um jogador, e o Neymar que precisava de um time, ele ganha mais do que os dois juntos. Exatamente, ele satisfaz o desejo de muita gente, que são as pessoas que amam o futebol. É isso aí. Mas vamos lá, como que você chegou na Signa, cara? Conta um pouquinho a sua chegada na Signa Treinamentos. Bom, minha cunhada Sara trabalha com vocês lá, e ela comentou muito sobre o treinamento. Num primeiro momento, bacana, tal. Eu sempre gostei muito de estudar. E para mim a mentalidade do treinamento era lousa, giz, lá eu vou aprender mais alguma coisa sobre liderança e tranquilo. Então isso aí dá para adiar, porque eu já estudo bastante, então ficava.
Então, o primeiro contato com ela foi um convite mesmo. André, posso te apresentar um pouquinho mais como que é o processo e tal? Quando foi a última vez que você se deu 3 dias para realmente entrar imerso e se desenvolver em liderança e outros conceitos da sua vida? Então foi esse primeiro contato que eu dei essa abertura para entender, para me lançar e tentar dar essa chance a esse universo. E você aceitou de cara ou teve alguma restrição? Não, teve restrições que são até engraçadas falar, porque... Abra o jogo. No momento, é até engraçado falar porque as desculpas que eu arrumei para não participar, até hoje eu não precisei delas e nem fui. Depois do treinamento, nem precisei. Na época eu falei que eu estava procurando uma proficiência em inglês, né? Estava estudando para uma prova de fato. E não poderia participar naquelas datas lá, que tava estudando bastante ali, não tinha como parar 3 dias, né? Sempre fui uma pessoa que estudou muito. E daí o contraponto foi, né? Talvez se você mudar o seu foco um pouco e entrar imerso em outras ideias, talvez você tenha uma facilidade maior para passar ou ver se é esse o processo que você está fazendo, se é isso que você quer, enfim. Foi um dos argumentos que eu quis adiar a data do treinamento, que não aconteceu esse adiamento de fato. Em cima da hora eu tinha vaga, eu entrei. Você acha que, mesmo sem saber, tinha uma inteligência... Agora que você entende inteligência maior, né? Tinha uma inteligência maior falando, vai. Com certeza. Quando tem essa inteligência maior, que fica a voz, né, falando um pouquinho pra gente assim... Por que você não dá essa chance, né? Tira um pouquinho o foco disso. Acredito que você já fez o suficiente aí, tá se cobrando tanto para fazer um processo. Se você relaxar um pouquinho e ir para uma outra direção, talvez seja a sua chance. E foi o que eu fiz. Sabe? E acho que depois do estudo que a gente fez também sobre isso, quando a gente se permite, né, seguir essa voz mesmo ilógica, né? Pela lógica eu deveria estudar, fazer tal coisa, eu não posso parar. Exatamente. Mas alguma coisa falava, vai. E quando a gente leva isso para outras áreas da vida, eu acredito que alguns resultados você colheu também, né? Com certeza. E entrando nesses estudos aí, que inclusive foi num dos cursos que eu fiz com vocês, é exatamente assim, né? Por que tem que ser dessa forma? Por que eu tenho que estudar? Por que eu não posso deixar de alguma forma que naturalmente, dentro de um esforço, eu falo assim, eu não tô bem agora. Por que eu tenho que estudar agora? Por que eu não posso estudar depois? Por que eu não posso agora sim me dar o direito? Tinha outras coisas que me travavam, que era isso. Eu me sentia muito mal por estar parado ou por estar fazendo alguma coisa divertida. Era aquela pessoa que tinha que estar sempre produzindo para poder me sentir útil. E essa percepção na Master Academia foi uma grande mudada de jogo para mim, porque sim, eu posso descansar, sim, eu posso deixar para depois, não como uma procrastinação, mas sim como uma estratégia para estar mais atento e fazer melhor aquele trabalho. Sim, a gente diz assim, cara, nós somos adultos responsáveis, então a gente sabe os prazos e os horários, isso sim. Você é um cara extremamente disciplinado, você jamais deixaria um prazo vencer, mas às vezes por que eu preciso fazer se agora eu tô com vontade de não fazer? Exatamente. Porque às vezes eu faço sem a vontade de fazer, não fica tão bom quanto se eu me desse um tempo e no momento exato falo, olha, eu vou lá e faço porque agora eu estou por inteiro. Isso acho que é o conceito que a gente estudou bastante lá na Master. E se você pensar, você é um cara também que gosta de atividade física, né? O músculo, ele cresce só com treino? Não. O que ele precisa? O principal fator dele é descanso. É engraçado isso, mas é o mais... Então acho que é uma metáfora, né? Você treina, agora deixa ele, né? Que legal mesmo. E o André, a gente vai falar sobre alguns treinamentos que ele falou assim, né? Por quê? Porque as pessoas acreditam muitas vezes que faz um treinamento de um final de semana, isso já pode mudar toda a sua vida. Não, ele pode sim trazer mais clareza, motivar você a tomar decisões, mas as grandes mudanças, elas acontecem em processos, né? Uma conta baixa aqui, mas só com a Signa, eu acredito que você deve ter passado aí, no mínimo, por umas 400 horas de treinamento prático, técnico, só com a Signa. E depois, eu sei que você se aprofundou, foi fazer cursos fora também. Sim. Você acredita que já passou de umas 1000 horas de treinamento? Eu acredito que sim. Depois dessas 400 horas aí, eu até fui estudar nos Estados Unidos, ali foram
mais 8 dias consecutivos lá de imersão, só aí você já pode contar, e fora outros processos aí que você eu passei. pegar mais 8 horas por dia, dá mais 600 e poucas horas também, né? Que legal, cara. E as pessoas, não sei, 64 horas, né? O que as pessoas às vezes falam, eu vou fazer um curso, vou numa palestra, e a palestra vai mudar minha vida, né? Não, palestra de 2 horas acredita que vai mudar o jogo. Ela pode te dar um start, ela pode te dar uma autoconsciência, mas desenvolvimento pessoal é igual físico. Tem que ir na academia todo dia sim, dia não, quer dizer, tem que ter uma frequência. Então, dentre todos os treinamentos que você passou com a SIG nessas mais de 400 horas, quais foram algumas grandes descobertas que você fez sobre o André? Bom, como você falou, para começar do começo, quando eu fui pro S1, né, você no comando, o próprio nome, né, já me chamou muito a atenção, né, você no comando. E quando a gente percebe que eu não tava no comando de nada ali, tava deixando as crenças me levar, as crenças levam eu. Deixa a crença me levar, a crença leva. Eu gostei dessa música aí, cara. Eu acho que eu vou adquirir esse direito. Anota aí essa musiquinha. Deixa a crença me levar. Pô, já coloca no treinamento já. E acabou de surgir essa ideia, eu nem tinha pensado antes nisso. Vai pra academia. Vou emprestar os direitos dessa frase aí. Todos elas, né? E esse treinamento, ele foi que foi o primeiro ali. E você deixar muito claro no treinamento que o responsável por deixar a chama acesa de tudo que foi aprendido é nossa, né? Quem passou pelo treinamento. Não são 3 dias que vai transformar toda uma vida, mas sim uma responsabilidade com tudo que você absorveu ali. E ali no S1 eu tive a possibilidade de enfrentar o que eu chamo das feridas, né? Eu pude olhar de perto aquilo que mais me machucava e sentimentos de ódio mesmo que eu possuía por pessoas que tinham puxado o meu tapete, só que eu não sabia o quanto que aquilo me acorrentava, quanto que aquilo me segurava nos meus resultados. Um rancor, uma mágoa que eu acreditava que, sei lá, só quando ouvia o nome da pessoa aquilo me atrapalhava, mas não. Aquilo me impedia num tanto que eu só descobri lá, nesse treinamento. Isso tomava um espaço na sua memória, um espaço na sua energia que inconscientemente o tempo todo, de alguma forma, isso brotava aí na sua mente. E você conseguiu entender, né? Porque assim, quando a gente busca inteligência emocional, as pessoas buscam reparação. Quer dizer, não, os fatos que aconteceram, que te magoaram, aconteceram e não vai voltar atrás, não dá voltar lá e reparar isso, né? Mas mudar o que eu sinto com relação àquilo. E você conseguiu dar um novo significado para essa puxada de tapete? Eu consegui perdoar. E quando eu falo perdoar, é no mais íntimo do meu ser, porque eu vi que a única pessoa que estava sendo prejudicada no processo era eu mesmo. E o perdoar não é esquecer. Também aprendi isso lá. O perdoar é realmente ressignificar, dar um novo significado para tudo aquilo e tirar as melhores lições que eu podia tirar daquilo. E até ficar mais esperto com o mundo, né? De trazer... Isso se tornou uma grande lição para você. Com certeza. Você falou uma frase interessante: perdoar não é esquecer, isso é verdade. E outra coisa que as pessoas elas entendem, quando a sensação de perdoar, a pessoa parece que assim, se eu perdoar essa pessoa, o que ela fez vai ser validado. Quer dizer que aquilo se tornou certo porque eu perdoei. Não. O que ele fez vai ser errado para sempre. O que muda é que agora eu não bebo mais desse veneno. Esse veneno não é mais meu, não me pertence, né? Exatamente. Até uma frase sua que você... da Master também, que você traz. Você fala assim, quando a pessoa fala assim, eu não quero ver fulano nem morto. Esse negócio, isso aí é spoiler da academia, não vou trazer aqui. Pode dar o spoiler. Quando você traz esse conceito, agora todas as vezes que uma pessoa pega e fala isso, não quero ver fulano nem morto. E aí eu trago essa metáfora mesmo, falando assim, você tá carregando um morto dentro de você. Isso. O quanto que esse peso tá fazendo? Por que você tem que mudar de calçada? Porque recentemente a pessoa falou, eu mudo de calçada. Eu falei, nossa, mas o quanto que isso tá te machucando até hoje, né? Então quer dizer que você tá mudando sua vida toda por causa disso, né? E eu lembro que nessa aula que a gente falou sobre isso, foi uma aula que você saiu bastante reflexivo. Foi. Não foi só essa aula, não. Mas essa acho que foi bastante. Foi. Quantos mortos a gente carrega vivos, né? Dentro da gente, né? 2 aulas da Master Academia que realmente me botaram no chão, no bom sentido. Foi a questão de você metrificar a felicidade.
Acho que você lembra muito bem do meu case nesse daí. Sim, sim. Que eu fiquei abaixo dos presidiários lá. Cara, isso acho que foi um baque, né? Foi um chute, né? E exatamente esse conceito do morto. Para quem não entende, né, não tá aqui, ficou abaixo de um presidiário, a gente tem um pequeno teste onde você responde algumas perguntas e ele mede de uma forma bem pragmática um pouco qual que é o seu grau de felicidade, não é nem felicidade, só mais satisfação com a vida, felicidade. E aí a gente depois tem uma nota, e aí quando o impacto vem, quando eu coloco a nota de outras pessoas internadas no hospital, pessoas num presídio, e parece que a nota sua estava próxima à felicidade dos caras que estão... Exatamente. Mas acho que você vivia num presídio, né? Sim. As pessoas acham que presídios são grades, né? Não. Grades de ferro, né? Não, a minha vida era achar que eu tinha 100% do controle das coisas. Então, existem presídios que são relacionamentos, existem empregos que são presídios, sim. Existem situações mal resolvidas que são presídios, né? Eu tô preso ali dentro. Existem mágoas do passado que são presídios. São vários presídios, né? Cada um tem o seu. Eu falo que as mágoas e os rancores, eles não são um presídio. Eles são aquela bola daquele desenho animado, aquelas bolas de aço que eles põem na perna com uma corrente. Você anda por aí arrastando, né? Arrastando aquela bola. Vamos lá, a gente entrou no S1, falou um pouco da Master. O que mais, cara, são alguns pontos importantes para você? Bom, depois eu fui pro Gaivota e foi muito curta a minha jornada, assim, eu fiz uma semana no S1 e já tava na semana seguinte no Gaivota. Eu quase não gostei do treinamento, né? Coincidentemente as datas eram próximas, né? O Gaivota acontece menos vezes ao ano. E aí eu já peguei, na segunda-feira, já falei, viu, eu quero um próximo passo. E gostei muito de ter feito essa jogada porque eu precisava dar uma mexida ali, principalmente na minha profissão, porque eu já estava nesse descontentamento, então já chegou uma luz assim para mim no final do túnel, mas agora o que eu faço com essa luz? E aí vem, né, na descoberta da missão, o que o André pode entregar a mais? E foi o Gaivota que me fez entender, quando você coloca o conceito que se você é feliz trabalhando no regime registrado, ou se você é concursado, isso tá perfeito. E tá tudo bem com isso, mas hoje eu entendo que o maior presente para mim foi quando eu recebi um não, que eu não poderia ser o diretor lá da empresa, que eu parei na gerência lá, da onde eu trabalhei tanto tempo. Isso hoje eu vejo como um dos maiores presentes, e eu enxerguei isso no Gaivota, que é exatamente para ter os voos maiores, os conceitos que eu aprendi lá me fizeram abrir os olhos. Isso foi como se alguém cortasse um galho seu, né? Exatamente. Você podia voar, mas não voava, tava no galho ali, aquele galho não tava ruim, não era ruim, era um galho bom, mas alguém falou assim, quer saber aqui ó, aqui não tem pra você não, aí cortou seu galho e você falou, e agora? Agora exatamente. Eu vou... Quando alguém chega e fala assim, a diretoria é só se um diretor morrer, não tem mais espaço pra você crescer aqui. E agora você é diretor, né? A gente tava conversando isso hoje, exatamente. De uma forma, eu te chamo de CEO, diretor, falou, cara, isso é título pra mim, cara. Eu tô no comando. Eu briguei tantos anos por um título, muitos anos mesmo. Assim, minha jornada na empresa, perto de outras pessoas, foi até curta, né? Só foram 12 anos, mas em 6 anos eu cheguei à gerência. Então, por mais 6 anos eu briguei por uma diretoria que não veio. E hoje, quando você me perguntou assim, né, qual que é o seu cargo? Hoje tanto faz, né, que a minha felicidade está em outro ponto, né? O importante é dar resultado. Entregar, né, contribuir, transformar. Que legal. A gente conseguiria elencar, se você pudesse elencar 3 momentos mágicos com a Signa, assim, nessa jornada toda. Não precisa ser dentro só do treinamento, mas momentos, assim, cara, foi um momento mágico para mim. Quase que, sabe quando marca o gol no final da Copa, assim? Olha, um momento que muda o jogo pra mim, de fato, assim, foi quando eu consegui falar a filosofia do sucesso. E quando eu consegui falar essa filosofia, assim, pra mim, até hoje, me mexe demais, sabe? Poucas pessoas conseguem ali superar essa dificuldade. Uhum. E hoje, todas as vezes que eu tenho algo na minha frente que eu tenho dificuldade de passar, eu lembro, poxa, eu consegui passar por aquilo lá que entre 60 pessoas, 3 ou 4 conseguiram, e eu consegui. Então, isso me mexe de um modo que até hoje balança, assim. Eu fiquei imparável de fato. Hoje, todas as vezes que tem um problema, eu falo assim, poxa, tem esse negócio aqui, se eu vencer, eu consigo vencer de novo. Tem alguma frase da filosofia que é mais especial pra você? Ah, tem, com certeza. Quando eu falo que
se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Esse bate de frente, porque eu era uma pessoa com muita iniciativa e pouca acabativa. Eu iniciava muitos projetos, mas não terminava muitos. Iniciava muitos livros, mas não terminava de ler. Enfim, e aí a partir desse momento, hoje, se eu começo uma coisa e não termino, ao menos que tenha algum motivo muito forte que não faz mais sentido, não vou fazer. Eu vou terminar aquilo. Legal. Olha só, 2 coisas importantes que você colocou. É uma frase tão simples, aparentemente, Sim. mas a gente entende que se a gente olhar para a história de muitas pessoas, elas só não estão num lugar que elas almejaram estar porque elas pararam na metade, né? Em algum momento elas pararam. Falei, não vou mais fazer, não vou mais e vou parar. Então, e outra coisa importante, as pessoas acham que quando eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que ir até o fim. Você tem uma linha tênue que é entre até o fim, alinhado ao quanto realmente isso é importante e vale continuar. Exatamente. Ao propósito. Se tem propósito, eu tenho que ir até o fim. Mas muitas vezes as pessoas vão por teimosia. Exatamente. Né? Não faz mais nem propósito. É como se você continuasse por teimosia, mas 12 anos lá na empresa fazendo a mesma coisa, esperando alguma coisa acontecer. Como muitas pessoas falavam, eu tô aqui há 35 anos na empresa e eu fui ficando. Legal. Isso doía. Qual mais foram alguns momentos mágicos? Olha, o voo da gaivota. Olha, tem um simbolismo impressionante, né? Só quem vive isso que dá para descrever que um dos meus maiores valores é a liberdade. Mais tarde eu descobri isso também, o porquê que faz tão bem hoje empreender. Que por mais trabalho que eu tenha, por mais horas que eu tenho uma satisfação muito grande, até por estar num dia de semana que poder simplesmente remanejar minha agenda e estar aqui contigo. Coisas que eu não poderia num passado. Aí, agora tá um pouquinho mais distante. E essa é a palavra, né? A palavra liberdade, né? Sim. E isso trouxe esse momento mágico. E todos os fechamentos, né? Aquela energia de pessoas positivas com o mesmo propósito ali, pessoas do bem ali, quando você vê mais de 100, 200 pessoas reunidas nos eventos de Natal, principalmente toda aquela iluminação que vocês fazem lá, que com a velhinha, pra mim é de chorar mesmo, de se emocionar. Essa projeção, né? Uma tradição, né? Quase 20 anos no Natal a gente faz esse fechamento do ano e faz esse exercício de projeção para o próximo ano. É legal você falar essa coisa, mais de centenas de pessoas reunidas no mesmo propósito, né? É a frase da vovó, né, cara? Se você quiser voar, anda com a águia. Se quiser ciscar, fica perto das galinhas, né? É exatamente isso. É legal saber que existem outras pessoas que pensam como eu, que querem o que eu quero. Muito legal. Tem mais algum? Bom, momentos mágicos eu vou em vários, né? Mas pensando até na Academia de Excelência, quando eu tinha dificuldade de falar praticamente o meu nome no microfone, né? E lá são mais de 200 horas ali que tem oratório, vou desenvolvendo. Então, mês a mês ali a gente estava vendo a evolução. Então, um momento mágico até aconteceu no ano passado, onde eu dei o meu próprio treinamento para 120 pessoas. Para quem não pegava o microfone antes. Então aquilo foi uma mágica muito grande. Então eu tive um espaço para mim, que eu consegui organizar, até com todos os aprendizados, numa outra cidade, e consegui falar para 120 pessoas e tive feedbacks maravilhosos. Sim, eu tive da Sara também, que ela falou, cara, você precisa... Ela tava com o olho brilhante, ela falou assim, cara, você precisa ver o André, inacreditável, eu olhava ele falando, colocando os arquétipos, colocando a voz de cabeça, e eu falei, que legal. E você falou assim, as pessoas acreditam, você falou assim, não, foi uma mágica, né? Foi uma mágica, né? Depois de muito esforço, depois de muita dedicação, depois de muita persistência, de muita metodologia, né? Exatamente. Aí a mágica se fez, né? É impossível. Porque eu lembro da sua trajetória, mais ou menos quando você começou a gravar alguns vídeos. E eu via, né, na internet alguns vídeos, eu falava, cara, faltava desenvolver algumas habilidades, mas o que mais me encantava é o quê? Era a sua persistência, a sua vontade. Para aprender a fazer, eu tenho que aprender a fazer fazendo, né? Eu tenho que fazer. E hoje, você dá suas palestras, você grava seus vídeos, então, ótimo. E fazia com o que eu tinha, né? Antes eu ficava adiando, mas lá eu fazia com o que eu tinha, com o celular que eu tinha, do jeito que dava. E uma mega desenvoltura, cara. Que nem as pessoas veem aqui você falando, olhando pra câmera, elas falam assim, cara, como esse cara fala bem. Quantas horas de voo, Quantas horas de voo, né? Quem que era esse cara alguns anos atrás, né? Isso eu acho que serve de exemplo para muitas coisas para as pessoas também, né? Com certeza. E
dentro dos momentos mágicos, com certeza, a gente sempre grava frases, né, que viram meio mantra, viram meio âncora, né? Frases que reverberam. Dentre todos os treinamentos, existem essas frases na sua cabeça que de vez em quando elas vêm e bum, bate aí dentro. Olha, tem uma frase que eu acredito que surgiu na Academia de Excelência, vai linkando, não sabe de onde veio, né? Mas essa frase, de fato, ela ajuda, me faz, através dessa mensagem, ajudar muitas pessoas, mais do que a mim mesmo. Não que ela não tinha essa interferência, mas quando uma crença muito comum e que você quebrou no meio lá, exatamente quando aos olhos do dono, os olhos do dono engordam um boi, né? O boi engorda aos olhos do dono. E você falou que o delegar engorda uma boiada. Quando você trouxe esse conceito, muitas pessoas, até hoje, quando eu vou visitar empresas, eles falam assim, não, mas eu não posso tirar férias porque você sabe, né? O boi engorda aos olhos do dono. Então, aí você quebrar isso, então eu consegui ajudar muitas pessoas através dessa frase. E a mim mesmo, é tanto contexto que eu falo que o contexto em si, não frases isoladas, mas muitos contextos com certeza me mexem, me movem ao longo da minha jornada. Legal. Os olhos, eu uso até hoje, né? Eu tenho alguns posts, né? Os olhos do dono engordam o boi, o delegar engorda uma boiada. Cara, a gente trabalhou muito isso, também trabalha, né? Você que trabalha com empresários também, com empresas, sabem que esse é um dos pilares, né? Ninguém cresce sozinho, cara. Não. Você dá conta de cuidar de um boi no máximo de 2. Exatamente. Agora, se você quiser ter 1000 cabeças de gado, meu amigo, você tem que preparar pessoas, treinar pessoas e assim por diante. Tem mais alguma? Olha, frase de fato agora não vem numa cabeça. Legal. Vamos falar de conquista, porque assim, ó, o pessoal gosta assim, mudou a vida como? Melhorou o quê? Vamos falar de fatos e evidências, né? Nos processos eu gosto de evidências. Se você não vem me falar sobre dinheiro, deixa eu ver o seu extrato, né? Não precisa me contar suas histórias, não vem me falar, eu gosto da frase do Brian Tracy, né? Para de falar sobre fazer partos, me mostra quantos bebês já existem andando que você pôs no mundo. Então vamos falar de resultado, cara. Se a gente pensasse em 5 saúdes, né? Então só para lembrar para quem não conhece, a parte física, espiritual, intelectual, família, social, pessoal, profissional e financeira, o que você entende que o seu autodesenvolvimento trouxe de resultados práticos, evidências na sua vida? Bom, o primeiro que eu acredito que é um forte é a questão social. Eu vivia numa bolha mesmo, acreditava fortemente que minha vida é uma planilha de Excel, só que eu vinha de um esforço extraordinário para ter pouco resultado. E eu não tinha momentos sociais, eu praticamente tinha poucos amigos no trabalho. E hoje eu sou uma pessoa que adora fazer networking, eu conheço bastante pessoas, por isso que eu consegui clientes nos Estados Unidos, na Austrália, tenho atendimentos via mundo, porque eu consegui melhorar a minha comunicação também, através do Instagram, através de outros pontos. Então, o social melhorou bastante. A parte também do financeiro, trabalho, né, carreira e financeira, isso sem dúvidas, eu consegui comprar o meu apartamento, tô mudando para um maior agora, é o segundo já. Já tá indo pro segundo, já. Antes não tinha nem o primeiro. Não tinha nem o primeiro. Em quantos anos? Vamos só para o pessoal ter uma noção. A gente tá falando em 2019, eu comecei a jornada com vocês, então 4 anos. Então em 4 anos você comprou um apartamento, dentro dos 4 anos já tá indo pro segundo. Exatamente. Isso, troquei. Bom, a parte financeira mesmo, eu comecei até a falar para você, virou uma referência o tanto que eu ganhava. Eu demorei 12 anos para construir um salário que não era ruim dentro da empresa, e aí depois com um pouquinho de esforço, aí em 7 meses eu empatei esse resultado. E aí vem aquela mentalidade, né? Por que eu não fiz antes? Mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E um desses resultados foi, eu até falei contigo na época, e você falou assim, 7 meses, né? Não é normalmente esse resultado que a gente encontra quando a pessoa se lança no empreendedorismo. E aí depois consegui dobrar isso, e aí depois eu consegui formar uma equipe, né? Hoje tem várias pessoas que trabalham para mim aí de fato, diretamente. E, de novo, não consigo crescer sozinho. E no começo ainda assim, adiei um pouquinho nas contratações, mas percebi que para que eu pudesse ter mais tempo, que você sempre falou assim, se você tem dinheiro e não tem tempo, você não tem sucesso. Verdade. E isso pegou muito para mim.
Eu adiei o máximo que possível, mas na hora que você pega o bichinho da contratação, daí você começa a gostar de delegar também, poder até abrir espaço. A questão física eu sempre gostei muito disso, mas hoje eu tenho tempo de qualidade para fazer o que realmente eu gosto. Eu antes começava a trabalhar às 6, 7 horas da manhã, porque achava que tinha que fazer isso. Hoje eu começo às 9, mas antes disso, eu já fiz toda uma rotina energética, que eu fui pra academia, tomei o meu café da manhã com qualidade, com calma. E aí a hora que eu chego e sento ali entre 8h30 e 9 horas para realmente começar a resolver tudo, eu tô bem. Você tá no seu pico de performance. Eu tô no meu pico de performance, aí não paro, né? Aquilo lá feliz, porque fui com calma também. Sem aquela, nossa, eu preciso, não levanto resolvendo problemas. Depois eu resolvo todos eles. Que legal, que legal. Muita coisa acontecendo, né? Sim. E nos seus treinamentos, quando geralmente a gente encontra coisas incríveis sobre nós mesmos, nós lembramos de pessoas, né? Do tipo, puxa, sim, fulano poderia conhecer isso, ciclano. Existiram pessoas que vieram à mente durante os processos que você indicou? Como que foi isso? Sim, teve algumas pessoas vieram pessoas na minha cabeça, eu fiz questão de apresentar para elas, e quem tinha que ir foi. E tem uma amiga muito especial que ela estava passando por um processo no relacionamento dela muito ruim, e ela foi no treinamento, ela fez, e a vida dela mudou por completo, né? Mudou absurdamente. Depois, outras pessoas também foram. Recentemente, minha prima, ela esteve lá no treinamento também. E essa vontade de que outras pessoas possam passar por esse processo, de novo, resolver o problema de alguém, trazer essa consciência, faz sim, com o maior prazer do mundo que as pessoas estejam lá. E em breve, espero que também já deixo o recado que eu quero minha sócia também lá, a Natália. Eu achava antes desse vídeo, tá adiando, mas eu quero que ela esteja lá também. Natália, olha, agora você tá ouvindo direto da fonte aqui. E eu vou fazer um convite particular, ó. Estou esperando você lá no treinamento, tá legal? Tá resistente, mas eu vou conseguir ainda. A resistência, né? O que você acredita que são as maiores objeções que você vê quando convida alguém? Você convida alguém, ela tem algumas objeções. O que você já vivenciou de objeção? Olha, muitas delas falam em questão de tempo mesmo sendo num momento que é bem flexível, né? Um final de semana. Do jeito que vocês fizeram o planejamento, nem o horário da sexta-feira se perde. Às vezes o próprio financeiro, até quando você vai adiar? Porque você vê que a mesma pessoa que fala do financeiro vai para uma praia distante, então não priorizou ali para aquele momento. Então a gente começa a ver que as objeções não são de fato. O problema não é o problema. Tempo e dinheiro, cara, é o que mais fala. Então quando alguém fala pra mim, cara, eu não tenho tempo, eu falo, então, se você não tem tempo pra um sábado e um domingo pra olhar pra você, pro autodesenvolvimento, então você não ter tempo é uma grande razão pra você ir lá e fazer o processo, porque até quando você não vai ter tempo pra você mesmo? E quando alguém diz, cara, mas eu não sei se eu posso investir esse valor, eu falo assim, olha, se você não pode investir esse valor num processo que é para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, é por isso que você tem que estar lá. Até quando você não vai ter uma liberdade de escolha, às vezes, de entender as priorizações. O problema não é o problema. O problema não é o problema. Legal. E qual a sensação que você tem de ver algumas pessoas que você indicou também construindo novas histórias que você contou aqui? Como que isso bate aí dentro de você? Acho que é uma das maiores realizações que tem quando você ajuda de alguma forma alguém a performar, a mudar algumas coisas que estavam travando. Acho que esse é um dos maiores presentes que a gente consegue através dos outros. Um dos maiores aprendizados que eu tive nisso, que quando a gente consegue ficar feliz pelo próximo, a gente consegue ficar feliz mais vezes. Eu não tenho tempo suficiente para conquistar tudo nessa vida. Então, se eu ficar feliz por cada conquista dessas pessoas, eu sou uma pessoa muito mais realizada. E é isso que acontece sempre. Realização. Legal. E pelo que eu percebi, né, desde que você começou o seu desenvolvimento, eu percebi que você usou essas ferramentas para você, para o seu crescimento, mas você fez disso hoje um trabalho. Então, Sim. Você transformou a sua transformação, tudo que você adquiriu, em trabalho, em uma forma de até mesmo monetizar, né, o conhecimento.
Conta pra gente um pouquinho essa sua jornada, cara. A ideia que você teve, o que você começou a fazer, o que você faz, quer dizer, como que você contribui, para quem você contribui, como você contribui, conta pra gente um pouquinho. Bom, eu trabalhei 12 anos quando eu falo inteligência comercial, exatamente trabalhava no setor de projetos, junto com a Casa da Moeda do Brasil, e lá a gente desenvolvia tanto a parte antifraude quanto as vendas internacionais, de passaportes e tudo mais. Tinha tudo uma preparação para licitações. Então eu criei a habilidade de conceber novos produtos e tomar decisões de milhões na época em segundos. Muitas vezes os diretores falavam assim, a gente está com um processo aqui numa licitação tal, dá para fazer isso, dá para entrar nesse processo? Fazia cálculos rápidos, via se era viável ou não, e numa ligação eu tinha que dar um parecer favorável ou não a uma decisão dessas. Então eu trouxe essa expertise para o mercado digital, de concepção de produtos. Consegui fazer esse link. Só que eu coloquei a inteligência emocional junto. O que é? Por que as pessoas param de fazer o que fazem? Ou por que as pessoas desistem no meio do caminho? Eu tenho uma boa ideia. Como que a gente traduz isso? E realmente a sua ideia, ela resolve o problema de alguém? Porque o que eu vejo no mercado é que as pessoas são loucas para lançar um produto. Só que esse pensamento está totalmente errado. Eu tenho que olhar ao contrário, design thinking, que é um conceito que primeiro eu tenho que saber o que as pessoas querem e se eu tenho a solução para aquilo que elas querem. Então, eu tenho que inverter esse pensamento. Então, o que eu trabalho hoje é exatamente na parte de estruturar um infoproduto, por exemplo, ou até alavancar uma empresa física na internet, mas pensando no cliente, com a cabeça do cliente. Tá, quem você ajuda hoje? Quem são? Qual que é o perfil das pessoas? Quem que te procuraria hoje? Quem é o seu cliente hoje? Hoje, por exemplo, o nosso, vamos falar assim, o cliente ideal hoje são médicos, psicólogos, nutricionistas e personal trainer. Esse daqui a gente tem uma expertise muito forte para fazer essas pessoas pararem de vender horas e começar a ajudar pessoas em larga escala. Então esse é o nicho que a gente trabalha e já conhece as dores dos clientes deles. Que legal. Principalmente. Você sabe que como você falou, as pessoas não devem se apaixonar pelo produto delas, elas devem se apaixonar pela solução que ela leva. Exatamente. E existia um gap no mercado aí que eu enxergava muito isso, mas não é minha praia, né? Minha expertise, mas eu enxergo que alguns profissionais liberais, como um médico, um psicólogo, um personal trainer, vou mais a fundo, um advogado, um arquiteto, eles aprendem a profissão deles muito bem. Então eles são muito bons naquilo que eles fazem, mas eles não têm a menor ideia e não aprenderam sobre mercado. Exatamente. Necessidades, clientes, projeção, autoridade, escala, né? Então eu vejo, cara, é um gap muito grande mesmo, que é pegar aquilo que ele faz de melhor e tratar isso como um negócio, né? Exatamente. Eu ajudo ele a traduzir muitas vezes esse conceito e a validar esse mercado para que essa pessoa consiga de fato vender. Eu falo que o meu grande gap que eu tive que vencer no processo foi que eu tinha um grande conhecimento na parte de planejamento estratégico e a liderança e essa concepção de produto. Só que quando eu cheguei no mercado, até depois de decisões de sair, de empreender, era como vender isso? Como que as pessoas começam a me ver? O que eu tenho que fazer agora? E foi até um bate-papo nosso num café, onde você me ajudou num processo inicial que já tinha descoberto alguns gatilhos interessantes da internet que eu tinha testado e validado, que me permitiu naqueles 7 meses ter o resultado que eu tive. E aí você, de uma forma, me ajudou ali naquele início, e isso eu comecei a aprimorar com o tempo. E assim, venci essa barreira de como que eu faço para aparecer e principalmente, como é que eu vendo. Que legal, que legal. Então, você que é um profissional liberal, um médico, um psicólogo, um personal trainer, que quer fazer da sua profissão, da sua missão, né? Um trabalho sério, escalar isso de alguma forma, esse é o cara certo para vocês. Pode procurar Arrancada. O contato vai estar aí, né? Mas você digita lá Arrancada e procura, e com certeza eu valido muito, né, o trabalho do André, não só pela sua seriedade, pela sua dedicação, pela sua disciplina, mas é alguém que a gente cresceu juntos, a gente viu todo o processo, né? Desde como aluno ainda, né? Um cara extremamente dedicado, extremamente conectado. Então,
assinamos embaixo aí. Gratidão sempre. Com certeza. Para mim, o sucesso do meu cliente, né? Você como um cliente meu, é o meu sucesso, né? Ver você crescer e falar assim, cara, esse menino foi meu... como diria esse menino foi meu aluno. Eu que ensinei ele isso aí. Às vezes eu pego alguns alunos de potencial na academia, algum lugar, e falo, cara, vamos tirar já uma foto aqui? Porque uma hora você vai ficar famoso, você não vai nem lembrar mais de mim. Aí eu posso falar, esse menino foi meu aluno. Eu provo aqui, ó. Eu acho que é legal também você pegar aí, por exemplo, um médico, um personal, mostrar, esse cara aqui, ó, ele trabalhava 12 horas por dia que nem louco, vivia cansado, estressado, ganhava tanto. Daqui a 10 anos, fala, sabe quanto esse cara aqui trabalha? Ó, ele trabalha tantas horas, tem tempo livre. É legal contar esses cases, né? Eu tenho um case de uma psicóloga que ela faturou em 2 meses, né, no digital, R$16 mil. E ela vendendo horas, ali a consulta dela é cara, R$500 que ela cobra na consulta. Cara, assim, ela conseguiu chegar num ticket pelo mercado muito bom. Mas mesmo assim, quando você pega assim R$8 mil a mais na conta, o que essa pessoa pode fazer de flexibilidade e tudo mais? E lembrar que a nossa hora... ela é limitada. Né? Eu não consigo. Eu posso cobrar mais caro, mas eu tenho X horas por dia e ponto. Muito, muito, muito legal. André, se a gente pudesse contar uma história, né? André e Signa. Como seria essa história? Essa história vem de uma pessoa perdida, onde eu tinha alcançado o que era um sucesso para a maioria das pessoas à minha volta. Eu tinha um bom cargo, conseguia pagar as minhas contas ali, sobrava um dinheirinho no final do mês e tava tudo bem por um tempo. E essa pessoa descobriu que se eu fiquei 12 anos lá é porque de alguma forma eu tinha muito mais ganhos do que perdas lá. Então ninguém fica numa situação por muito tempo e vai falar assim, não, isso aqui é horrível. Não, muito pelo contrário, eu sou muito grato a esses 12 anos de empresa. Essa pessoa, esses 12 anos me formou como pessoa, como profissional em todos os sentidos. E a Signa, já no namoro inicial aí com a Signa, me fez tomar decisões muito pé no chão, porque eu cheguei na diretoria da empresa lá na Academia de Excelência, então já estava há uns 8 meses num processo com a Signa aí, mais ou menos, e comuniquei a eles que depois de 1 ano eu ia deixar eles, que eu queria treinar uma pessoa e eu queria me preparar financeiramente também para poder entrar nesse mercado. Então, não chutei o balde, não foi uma loucura na minha vida, não. Foi tudo muito planejado e pensado não só por mim, mas por outras pessoas. E chegou a data, eu já tinha tomado a decisão, não acreditaram em mim, realmente acharam que eu ia ficar, não queriam que eu saísse da empresa e não, só colocaram alguma pessoa para eu treinar uns 3 meses antes de eu sair, uma função complexa que eu tinha lá na empresa. E aí no dia eu fui avisando, aí eu comecei a avisar quase de dia em dia, falei assim, olha, faltam 3 meses, não tem ninguém, faltam 2 meses, não tem ninguém. E aí eu continuei ainda meus estudos pela Signa e chegou a algumas matérias que realmente me apaixonei quando entrou na parte de coach, de perguntas poderosas e outras coisas. E aquilo eu vi que de alguma forma eu poderia incorporar num contexto muito maior, que eu poderia ajudar outras pessoas. Cheguei a perguntar, viu, é possível ganhar dinheiro com isso? Ajudando outras pessoas através disso? Você falou assim, sim, conheço muitas pessoas que vivem dessa forma. E esse caminho seguiu muito... terminando a Academia de Excelência, já fui pela Master, não tive nenhuma parada aí no meio do caminho. E a Master, por mais que já estava empreendendo, já estava tendo alguns resultados, uma das coisas que me impactaram muito, que agora veio à cabeça, é justamente o quanto que vale a sua hora, né? Eu ainda estava naquele processo de vender horas quando eu cheguei na Master e ainda não me considerava uma pessoa feliz, por mais que muitas coisas já tinham melhorado. E ainda o sentimento de gratidão ainda não estava presente. Então eu vi que eu precisei de um amadurecimento muito grande, de muitas horas aí, de caminhada, de esforço, até chegar na Master e realmente colher um pouquinho mais desses resultados. Então eu vejo que tudo foi uma construção, uma pecinha do quebra-cabeça que fui colocando ao longo do caminho e que faltavam algumas peças que fizeram completar esse game. Foi na Master Academia, onde realmente eu encontrei um caminho, encontrei o que realmente eu gostava de fazer
e onde também eu descobri o que era sucesso para mim. Então foi essa caminhada minha aí essa história. Essa história. Linda, linda história. Então, minha gratidão, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero realmente que a história, toda essa jornada do André possa inspirar você que está ouvindo a gente de alguma forma ou de outra. Se inspire com tudo isso que aconteceu, com o caminho pela busca incansável pela própria felicidade, né? Quando a gente está encerrando, acho que hoje, né? Isso, encerrando hoje. Faltava só essa gravação dessa temporada que a gente está contando histórias de pessoa, e o seu nome foi um nome que nos veio à mente, assim, cara, eu preciso contar a história do André, porque eu acompanhei, né, a gente está de perto, acompanhei na internet, eu acompanho através do que as pessoas falam, acompanho das vezes que você me ligou, a gente conversou um pouco, e eu falei assim, cara, essa história é inspiradora. A gente fecha hoje, fechamos já gravando 2 vezes, eu vou contar aqui, a gente é tudo transparente, aqui é tudo jogo limpo. Nós já tínhamos gravado esse podcast, e quando o Tarcísio foi fazer as edições, o nosso áudio não estava. Sumiu. E o André, gentilmente, mais uma vez, né? Tempo é uma coisa mais valiosa que a gente tem, e ele disponibilizou mais uma vez o tempo dele para vir gravar aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Vou deixar a câmera para você deixar o seu recado final, aquilo que você desejar. Quero deixar minha eterna gratidão aqui pela Signa, por ter startado tudo isso em mim, por ter colocado no meu caminho aprendizados de altíssimo valor, de coisas que realmente eu utilizo até hoje, vou continuar utilizando, e por isso que eu continuo sempre em contato, sempre que possível eu participo das reuniões, eu participo dos encerramentos, e sempre que para mim a agenda de Natal sempre é travada para não viajar nessa daí, só se realmente algo acontecer. Mas a minha mensagem final é: dê a chance do novo. Nem sempre o que você tem em mente é o seu mundo final. É o que você é, isso que era para ser. Não, dê a chance do novo. Conheça um processo que pode realmente transformar e mudar a sua vida. Não em 3 dias, mas no seu tempo. Aquilo lá vai te dar gatilhos e força para que você siga o seu caminho. Então, minha eterna gratidão. Valeu, André. Essa é uma história que a gente está contando, eu acredito. Nós estamos nem na metade dela ainda. A gente já está contando uma história, mas eu acredito que a gente vai lá para os Estados Unidos. O melhor ainda está por vir. Eu já vou jogar para o universo, né? Eu vou esperar o convite. Falei assim, Fê, tá tudo mais ou menos armado aqui. Agora, como que a gente pode unir as nossas forças e a gente vai levar nosso conhecimento para o mundo, né? Vamos fazer Com isso. certeza, eu já tô deixando gravado aqui, hein, cara. Pra ficar para daqui a alguns anos a gente fala assim, lembra? A Dream List. Isso aí. Muito bem. Então é isso aí. Isso aqui foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando uma Decisão ela vale mais do que qualquer motivação. Aqui nas descrições você vai encontrar os contatos que você precisar do André também, os nossos contatos, os outros canais para você. Se você está no Spotify, tem também os vídeos no YouTube. Se você está no YouTube, você pode também, às vezes no carro e ouvindo no Spotify também. Um grande abraço, até breve. Essa é uma das finais dessa jornada. Logo mais, novidades chegarão aqui no podcast para vocês também. Grande abraço, valeu, até breve.